Hoje vamos mergulhar em uma das narrativas épicas que, sem dúvida, formaram a base da cultura ocidental. A história do Êxodo. É uma jornada e tanto que vai da escravidão à libertação e depois encara a tarefa super difícil de forjar uma nação inteira. Então, vamos começar. E olha só, tudo começa de um jeito bem pequeno, bem modesto. Estamos falando de um clã familiar, 70 pessoas, descendentes de Jacó, que chegam no Egito. E eles não chegam como invasores, não, eles são convidados. Estão ali buscando um lugar para escapar da fome. Só que o tempo passa, né? Gerações vão e vêm, e aquele pequeno grupo, bom, ele cresce. E cresce muito, a ponto de um novo faraó, um que não tinha nenhuma conexão com a história original deles, olhar para aquele povo todo e pensar: isso é uma ameaça. E o medo, como sabemos, leva a coisas terríveis. Ele simplesmente os transforma em escravos, forçando essa gente a um trabalho brutal para construir as cidades do império. Então, é aqui que a história realmente ganha um tom sombrio. Vamos focar um pouco nessa opressão lá no Egito. Porque justamente nesse cenário de total desespero que vai surgir a figura central de tudo isso, alguém destinado a virar o jogo completamente. E essa figura é Moisés. E olha, a história de origem dele é digna de um filme. É puro drama. Ele nasce sob um decreto de morte, mas é salvo das águas e acaba sendo criado como um príncipe do Egito, dentro do palácio do faraó. Só que o sangue hebreu fala mais alto. Um dia, ele vê uma injustiça, reage com violência matando um feitor egípcio e pronto, o príncipe precisa fugir. De repente, ele não é mais da realeza, ele é um foragido, um pastor vivendo no exílio. E é lá no meio do nada, no deserto, bem longe de todo o poder, de toda a política do Egito. É nesse isolamento que Moisés vai ter um encontro. Um encontro que não só vai redefinir o destino dele, mas o destino de um povo inteiro. Vamos tentar imaginar a cena. Moisés, um simples pastor, cuidando do seu rebanho no Monte Horebe. De repente, ele vê uma coisa impossível. Um arbusto pegando fogo, mas as chamas não consomem nada. A madeira continua intacta. É uma visão completamente sobrenatural e é claro que aquilo chama a atenção dele. E é do meio daquelas chamas que uma voz o chama. É nesse momento que Deus se revela de uma forma muito profunda, muito misteriosa, com aquele nome: Eu sou o que sou. Não é bem um nome, né? É mais uma declaração de existência pura, eterna. E junto com essa revelação vem uma ordem, uma missão que parece impossível. Moisés, o pastor relutante, tem que voltar para o Egito e exigir a libertação do seu povo. Então Moisés retorna. Aquele pastor exilado agora se apresenta diante do faraó, não mais como um fugitivo, mas como um mensageiro divino. E aqui começa de fato uma batalha de vontades épica, um confronto direto com o homem mais poderoso do mundo conhecido. O que acontece a seguir é uma escalada de calamidade simplesmente aterrorizante. O padrão é sempre o mesmo. Moisés exige: deixe meu povo ir. O faraó se recusa. E a cada recusa vem uma praga pior que a outra, desestabilizando completamente a ordem natural e a sociedade egípcia. E a resposta do faraó, em meio a tudo isso? Pura, absoluta teimosia. Mesmo com o país sendo devastado, o texto diz que o coração dele se endurece, vez após vez. Essa recusa obstinada em ceder é o que prepara o terreno para a última e mais terrível de todas as pragas. Chegamos então ao clímax de todo esse confronto no Egito. É o ponto de ruptura. O momento que vai finalmente quebrar a resistência do faraó e dar início à libertação. A 10ª praga é devastadora. A morte de todos os primogênitos do Egito. Mas os israelitas recebem uma instrução muito específica: marcar os umbrais das portas com o sangue de um cordeiro. A promessa é que o anjo da morte passaria por cima, daí o nome Páscoa, daquelas casas marcadas. Então, uma noite de terror absoluto para os egípcios se torna a noite da salvação para Israel, a origem da Páscoa. Com essa tragédia, a vontade do faraó finalmente quebra. Ele os expulsa. Mas a liberdade dura muito pouco. Logo depois ele se arrepende e manda todo o seu exército de carruagens atrás deles. Imagina o desespero, o povo se vê completamente encurralado, com o exército mais poderoso do mundo vindo por trás e o Mar Vermelho, intransponível, bem na frente. É o pânico total. E é aí que acontece o grande milagre. Seguindo a ordem de Deus, Moisés estende o cajado sobre o mar.
e as águas se dividem, formando um caminho de terra seca. Eles atravessam em segurança, e quando o exército egípcio tenta seguir, as águas voltam ao normal, engolindo todos eles. A libertação física aconteceu, mas de certa forma é agora que a parte mais difícil começa. Porque uma coisa é ser livre de algo, outra coisa é ser livre para algo. O que se faz com a liberdade? Como um povo que só conheceu a escravidão aprende a se governar? E o deserto prova que não é nada fácil. A euforia da liberdade passa rápido e dá lugar à dura realidade da sobrevivência. A água é amarga, a comida acaba e o povo começa a reclamar e muito, a ponto de alguns dizerem que era melhor ter ficado como escravo no Egito. E aqui chegamos num ponto central. Liberdade sem nenhum tipo de estrutura vira caos. Para que esse grupo enorme de ex-escravos se transforme numa nação de verdade, eles precisam de um alicerce. Eles precisam de leis. É no Monte Sinai, em meio a trovões e fumaça, que Moisés recebe a base para essa nova sociedade. Os 10 mandamentos, escritos em tábuas de pedra, são muito mais do que só regras religiosas. São os princípios morais e civis fundamentais para uma comunidade funcional. Com a lei estabelecida, o próximo passo é firmar uma aliança, um pacto formal entre Deus e o povo. Mas, como vamos ver, uma coisa é fazer um pacto, outra, bem diferente, é conseguir mantê-lo. E o primeiro grande desafio aparece quase que imediatamente. E o primeiro teste vem e é uma falha espetacular. A ironia da situação é incrível. Enquanto Moisés está no alto da montanha recebendo a lei que diz "não farás para ti imagem de escultura", o povo lá embaixo, impaciente e com medo, constrói um bezerro de ouro para adorar. É uma quebra da aliança quase que instantânea. Depois dessa crise gravíssima do bezerro de ouro, a aliança é perdoada e renovada. E para solidificar essa relação, o povo recebe instruções para construir o tabernáculo. Não um templo fixo, mas um santuário portátil, um lugar para que a presença de Deus pudesse literalmente viajar junto com eles pelo deserto. E assim, a jornada do Êxodo nos deixa com esta questão poderosa. A história mostra que a verdadeira liberdade é muito mais do que só a ausência de correntes. É um processo constante de superar a escravidão externa e interna, de aprender a viver sob uma aliança e de construir uma comunidade com propósito e responsabilidade. Fica a questão, afinal, o que significa ser verdadeiramente livre?